Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar a evolução histórica das constituições do Brasil, desde a sua primeira, lá na época do Império, até a Constituição vigente, a Constituição de 1988. Se o nosso estudo, na aula de hoje, será sobre a evolução histórica das constituições do Brasil, eu já convido você a assistir um pequeno vídeo que trata de uma delas, para que você já possa ter noção do que nós vamos tratar no dia de hoje. Vamos ao quadro. Percebeu você, então, alguma coisa relacionada ao nosso estudo? Pequeno vídeo trazido do YouTube, com alguns erros de português principalmente, mas para que você tenha noção, e uma boa noção, do que foi a nossa primeira Constituição, na época do Império. O Brasil era colônia de Portugal, Dom Pedro I fez a sua independência e a partir daquele momento era um Estado soberano, uma nação soberana, precisava então da sua Constituição. Nesse pequeno vídeo você teve uma noção do que tratava aquela primeira Constituição, mas já já nós vamos abordar um pouco mais dela e das demais, chegando até a Constituição vigente de 1988. Vamos iniciar então o estudo de cada uma das constituições do Brasil.
desde a primeira de 1824. Convido você ao quadro para que nós possamos, antes de abordar a primeira das Constituições, passar, mesmo que rapidamente, pelo estudo do Estado. Esse estudo nós vamos abordar em outras aulas, em outros encontros, mas para que você já possa, nesse primeiro momento, saber o que é o Estado, como ele funciona e para que ele existe na realidade. Não é? O Estado, ele é dividido, e você é sabedor disso, em 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E por que isso? Por que essa divisão e principalmente por que o Estado? Veja, o Estado, a bem da verdade, foi criado pela sociedade. O ser humano vivia sozinho, tinha liberdade total e restrita, e depois ele começou a viver em sociedade. Aí ele precisava se preocupar com as suas coisas, digamos assim, e com as coisas do seu vizinho, do seu próximo. E não tinha mais como fazê-lo sozinho. Ele precisava que alguém ou alguma coisa fizesse essa gestão do bem comum. Então, ele mesmo, esse cidadão vivendo em sociedade, criou o Estado para que ele fizesse, então, a gestão daquilo que fosse comum a essa sociedade. O Estado, como um tal, deveria desempenhar várias funções, mas ficava muito difícil também para um poder só, um poder em uma mão tão somente. Então, ele se subdividiu para que pudesse exercer esse poder único em 3 fatias, digamos assim. Primeiro, aquela fatia do Estado que cria as leis, o poder legislativo. A outra fatia, o outro pedaço, aquela que vai aplicar a lei, a bem da verdade, o poder executivo. E por último, a fatia do Estado que tem que, na realidade, resolver os conflitos existentes nessa sociedade, entre os particulares que vivem e convivem dentro dessa sociedade. Por isso, o Poder Judiciário. Só para que você tenha uma noção geral. Por quê? Porque, em virtude desses poderes, nós vamos destinar um tempo muito maior para que você possa entender, sim, o que é a função precípua de cada um deles. Tudo bem? Vamos, então, ao estudo da evolução histórica de cada uma das Constituições do Brasil? Vamos ao quadro. Constituição. O que é essa tal de Constituição? O seu conceito, e ela estaria dentro de uma ordem jurídica hierarquizada? Você já ouviu falar em pirâmide de Kelsen? Então vamos lá. Primeiro, do que trata o direito constitucional? O direito constitucional estuda as normas da Constituição. Tudo que tem na Constituição, quem estuda é o direito constitucional. Pois bem, mas e o que é essa Constituição? Que tipo de norma ela traz? Então, primeiramente, e só para que você tenha uma noção do que seja a norma. Norma é tudo que nós vamos encontrar dentro de um diploma. Pode ser um diploma constitucional, um diploma legislativo, ou seja, uma lei. Tudo que nós vamos encontrar ali são normas. Essas normas são subdivididas em princípios e regras. O princípio, aquela coisa mais genérica, mais abrangente, e a regra, aquela situação mais pontual, perfeito? Mais específica. Pois bem, a Constituição, e toda ela, ela nos indica todas as normas de conduta para o Estado e para a sociedade de que ela faz parte. Então, na Constituição, principalmente na nossa Constituição do Brasil, essa vigente, nós vamos encontrar tudo. Pelo menos em normas gerais e normas de base. Ditando, por exemplo, ao Estado o que ele pode fazer, quando ele pode fazer, ao mesmo tempo dando à sociedade, ao cidadão, os seus direitos e deveres. O cidadão também pode encontrar na Constituição o que ele pode e o que ele não pode fazer. Nós podemos entender, então, que a Constituição é a nossa maior protetora? Poderíamos sim, porque ali nós vamos encontrar tudo e de tudo, tanto para o Estado quanto para a sociedade. Mas veja, ela é a lei das leis? Ela é a lei fundamental? Ela é a Carta Magna? Você certamente já ouviu falar de tudo isso. Mas ela é a lei das leis
De que leis nós estamos falando? Tem mais do que uma lei? Ela é uma lei? Veja, a Constituição não se trata propriamente de uma lei. O que ela é? É uma Constituição. Ela constitui um Estado democrático de direito. E ela faz parte, sim, de uma ordem jurídica, de um ordenamento jurídico hierarquizado. Quando eu digo hierarquizado, eu posso dizer que há uma hierarquia dentro desse ordenamento jurídico. E um sujeito lá atrás, chamado Kelsen, Hans Kelsen, ele criou uma pirâmide hierárquica para que dentro de um Estado democrático de direito, todo mundo pudesse saber quem fala mais e quem fala menos em relação aos diplomas desse ordenamento jurídico. E essa pirâmide é conhecida até hoje e é utilizada dentro dos Estados democráticos de direito, chamada de pirâmide kelsiana ou pirâmide de Kelsen. Vamos pensar assim em uma pirâmide. Pois bem, o cume dessa pirâmide, ou seja, lá em cima, nós vamos encontrar a Constituição Federal. Genericamente falando, abaixo da Constituição, as leis, e quaisquer que sejam as leis. E abaixo das leis, o que nós chamamos de normas complementares. Tudo o que vem abaixo de lei. Quer seja portaria, instrução normativa, regulamentos, vem embaixo da lei. É a base da pirâmide, que deve obediência à parte de cima, que são as leis, que deve obediência à Constituição Federal, que é, digamos assim, o que dita todas as regras que as demais devem cumprir, todas as normas que devem ser cumpridas pelas subjacentes, ou seja, aquelas que vêm abaixo da Constituição. Basicamente, o que nós temos dentro de uma ordem jurídica é isso. A Constituição, chamada de Lei das Leis, exatamente porque ela dita as normas de base de todo o direito, dizendo para o Estado o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, dando a ele parâmetros em todas as faixas do direito. Na Constituição, nós encontramos todo o direito dessa determinada sociedade que criou essa Constituição. Perfeito? Bem tranquilinho até aqui, mas tem um pouquinho mais de Constituição. Vamos dar uma olhada. Poder constituinte. Tá bem, você me pergunta. Até agora eu estou entendendo, Silvano, que seja Constituição. Mas como que ela começa? Quem cria? Quem faz uma Constituição? Você certamente já ouviu falar de poder constituinte, não é? Claro que o último que nós tivemos foi para tratar, estudar e criar a Constituição vigente de 1988. Então já faz um certo tempo. Mas o que você tem na sua cabeça que seja um poder constituinte? Pense um pouquinho. Está difícil? Então vamos trabalhar em conjunto. Nós temos, a bem da verdade, dois tipos de poder constituinte. O chamado poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. O originário, ele tem algumas características de ser inicial, ilimitado, autônomo e incondicionado. Então vamos devagarinho. Inicial por quê? Porque ele dita as normas a partir daquele momento. O poder constituinte, na realidade, ele é criado especialmente para criar uma Constituição, quando ele é poder constituinte originário. Ele não está atrelado a nada, ele é autônomo, ele dita as normas que entrarão em vigor a partir daquele momento, esquecendo do que até então existia. Não existe para ele, poder constituinte originário, qualquer condição. Ou seja, você, poder constituinte, você tem que criar as normas que estarão em vigência daqui para frente nessas condições, assim, assim, assim. Não existe isso. Ou seja, ele tem completa autonomia, ele está ilimitado para criar as normas que entrarão em vigor e também ele não tem condição nenhuma. Por isso ele é chamado completamente de poder constituinte originário. Ao contrário, o poder constituinte derivado já deriva do quê? Desse próprio poder constituinte originário.
Se ele é derivado, ele tem sim determinadas situações que ele não pode. Ele tem certa autonomia, ele tem algumas condições. Ele, por exemplo, não pode alterar toda e qualquer norma existente na Constituição, porque a Constituição já é vigente. O poder constituinte originário já acabou, ele já criou uma nova Constituição. O poder constituinte derivado existente, o Congresso Nacional, por exemplo, ele pode alterar determinadas normas constitucionais através de emendas constitucionais. Mas algumas situações constantes na Constituição atual são para ele, poder constituinte derivado, impossíveis de serem mudadas. São as chamadas cláusulas pétreas, que ao poder constituinte derivado não dá autonomia, liberdade nenhuma em modificá-la. Ok? Entendeu, então, como que a Constituição é criada? Pelo poder constituinte originário. E como ela pode ser modificada, na sequência de sua vigência? Pelo poder constituinte derivado. Bem tranquilo, sem maiores problemas. Não é verdade? Então, vamos continuar os nossos estudos. Vamos à tela. Ainda em relação às constituições, nós podemos encontrar, e buscando pela doutrina, vários tipos de classificação. Nós trouxemos algumas delas para que você possa principalmente encontrar em nossa Constituição atual, na Constituição de 1988, como que ela é, como que ela foi criada e de que forma ela é classificada. Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao conteúdo. Como que pode ser uma Constituição? Ela pode ser material ou pode ser formal. Essas classificações são muito tranquilas de se entender. Material ou formal. Quando você encontrar uma classificação de uma Constituição que ela seja material, é porque você não vai encontrar em um mesmo livro, em uma mesma obra, todos os pontos da Constituição. Você encontrará em vários tomos, digamos assim. É uma Constituição material. E quando ela é formal, em um mesmo documento você consegue localizar toda a Constituição. A Constituição é feita em um único documento, como é a nossa Constituição de 1988. Mas ela também pode, de certa forma, ser considerada como material, por quê? Porque a matéria de que ela trata é estritamente constitucional. Mas, se eu fosse classificar material ou formal, a nossa Constituição ela é formal, porque em um único documento nós encontramos todas as suas normas. Tá bem? Vamos a mais uma classificação. Vamos lá. Quanto à forma, ela pode ser escrita e não escrita. Aí você fala, Silvano, essa fica bem mais tranquila. Ela é escrita quando realmente ela é escrita e ela é não escrita quando ela não é escrita. Você conhece alguma Constituição não escrita? A nossa é não escrita? Claro que não, você me disse, não é verdade? E a diferença entre uma e outra é exatamente isso. A Constituição não escrita, ela não necessariamente precisa ser escrita. É aquela que nós chamamos de Constituição costumeira, não é verdade? Pelos costumes. E a escrita, você verifica essa norma codificada, posta, positivada e, evidentemente, escrita. Alguns autores, inclusive, fazem uma outra divisão, dizendo que a material é a não escrita e a formal é a escrita. Mas eu creio que para nós não cabe muita polêmica em relação a essa classificação. A nossa, pelo menos por enquanto, é formal e é escrita. Mas tem algumas classificações a mais. Vamos verificar, vamos lá. Quanto ao modo de elaboração, dogmática ou histórica? Olha aí, agora está começando a ficar um pouco mais complicado. Dogmática, o que é uma coisa dogmática? Aquilo que você não pode discutir muito, os dogmas da Igreja Católica, por exemplo, não é verdade? E histórica, mais ou menos isso. Vamos começar pela Constituição Histórica. Constituição Histórica, vamos pensar, se ela estivesse em vigor hoje, uma Constituição que estivesse em vigor hoje,
e fosse histórica, ela na realidade ela se baseou pela história, pelos costumes de toda essa sociedade desde o seu começo, colocando em sua vigência normas atuais, é claro, mas embasando-se em toda a sua história. A dogmática não é bem assim. A dogmática, primeiro, ela é elaborada por uma Assembleia Constituinte, eleita por seu povo, por sua sociedade, para criar, instituir um novo modelo jurídico, uma Constituição que determine normas para essa sociedade e para o Estado, através de seus representantes. A nossa é, portanto, uma Constituição dogmática. Até então, formal e dogmática. E escrita, é claro, porque ela é totalmente codificada. Vamos dar uma olhada em mais uma classificação. Quanto à origem, ela pode ser promulgada ou outorgada. Certamente você já ouviu falar também dessas duas situações. Quando uma Constituição é promulgada e quando ela é outorgada. A de 88, lembra-se, ela foi promulgada ou outorgada? Ah, foi promulgada. Já vejo que você é um interessado na Constituição. Você certamente já estudou algumas normas constitucionais? Ou não? Não me engano, certamente você estudou. Claro, a nossa Constituição de 88 foi promulgada, sim, a Assembleia Constituinte, aquela eleita pelo povo para criar uma nova regra a partir daquele momento, fez tudo o que tinha que fazer, votou, aprovou e publicou, promulgou para todo mundo. Agora está valendo essa Constituição. Nós temos na história, e já já nós vamos começar a estudar a evolução de nossas Constituições, algumas que foram outorgadas. E ela é outorgada quando? Quando, infelizmente, nós vivemos em um regime ditatorial. Aquele poder, então, imposto, ele impõe, sim, um novo ditame, normas, então, que entrarão em vigor a partir da sua vontade, ditatorial quase sempre. Quando nós vemos, então, uma Constituição que foi outorgada, é porque tinha um poder maior e, normalmente, colocado na mão de poucos, ou, às vezes, de uma só pessoa. Essa é a diferença básica entre uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada. Creio que em relação às classificações, fica por aqui. Fica bem tranquilo o entendimento até agora? Então vamos continuar com os nossos estudos. Vamos à tela. Em relação à estabilidade e à extensão. Elas podem ser rígidas, semirrígidas, flexíveis ou imutáveis. Aí você fala, mas Silvano, não é muita classificação? Nós temos que entender de tudo isso? Veja, nós vamos estudar as normas constitucionais. Então nós temos sim que saber onde a nossa Constituição atual se encaixa. Ela é rígida, é semirrígida, é flexível, é imutável? Algumas situações já nos trazem o entendimento. Imutável, aquela Constituição que não pode ser mudada. Ela existe e tem que ser cumprida e pronto, ninguém poderá modificá-la, nem o poder constituinte derivado. Ela é flexível quando? Quando ela tem situações que podem ser modificadas pela legislação ordinária, por exemplo. Não é? É bem tranquila, pode modificar a todo e qualquer momento. Creio que ficaria muito difícil tanto uma coisa quanto outra, não é verdade? Ela ser imutável ou ser flexível, que uma coisa é diferente da outra. Ela é semirrígida quando? Quando ela dá algumas possibilidades de mudança nas normas ali existentes, pela legislação ordinária, digamos assim, ou pela forma ordinária de mudança do ordenamento jurídico. E outras situações totalmente imutáveis. Você poderia já pensar, eu creio que a nossa Constituição é assim. Mas, por último, existe a classificação de rigidez da Constituição. Quando? Quando para qualquer mudança que possa existir na Constituição, o seu processo de mudança é muito mais difícil. E aí nós vamos encontrar a nossa Constituição. Ela é rígida. Por quê? Para fazer qualquer tipo de mudança, e é claro, naquilo que a Constituição permite. Porque nós já somos sabedores que algumas situações são imutáveis, aquelas chamadas de cláusulas pétreas. Perfeito. Mas naquilo que é possível se mudar,
precisa de um pouquinho mais de dificuldade. Por exemplo, precisa-se de 2 votações em cada casa do Congresso. E mesmo que rapidamente, porque nós vamos também estudar isso, o Congresso Nacional tem 2 casas, o Senado Federal e a Câmara Federal, não é verdade? Quando juntos, eles formam o Congresso Nacional. Para se aprovar uma emenda constitucional, precisa-se de 2 votações em cada casa do Congresso Nacional. Por isso ela é chamada de rígida. Nossa Constituição é, portanto, rígida. E a classificação analítica ou sintética? Também o próprio nome já nos recomenda, não é? O que é uma coisa sintética? É pontual, é superficial. Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, é caracterizada por ser sintética. Tem basicamente os seus princípios fundamentais. A nossa, em contrapartida, é analítica. Ela é muito mais aberta, muito mais explicativa, é basicamente analítica. Alguns entendem que é bom, alguns entendem que não, mas principalmente para o leigo, para a sociedade de maneira geral, eu creio que ela sendo analítica, ou seja, sendo como é, não fica mais facilmente entendida, por mais que ela seja difícil de se entender, mas do jeito que ela está, não fica muito mais tranquilo para o leigo, para o cidadão em geral, entender alguns pontos do que ela traz? Creio que sim. Perfeito? Bem tranquilo? Então vamos lá, que ainda tem aí um bom chão para a gente percorrer. Vamos à tela. Normas constitucionais. Veja, nós estamos estudando, então, as normas constitucionais. Aquilo que tem dentro da Constituição. Ou vamos estudar a partir de agora, não é verdade? Mas essas normas constitucionais, elas têm aplicabilidade, elas têm eficácia? Como que funciona? Quando lá em 88 foi promulgada essa Constituição, tudo já estava valendo? O cidadão poderia aplicar tudo que estava ali? Hoje, tudo que está na Constituição, ela é de aplicabilidade imediata, plena? Como que são essas situações? Veja, as normas constitucionais, elas são divididas em normas de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Algumas situações, já desde o início, lá na sua promulgação, eram de eficácia plena. Então, a partir daquele momento, algumas normas já poderiam ser aplicadas imediatamente. Outras precisavam de um pouco mais. Por mais que a Constituição regulamentasse, e bem, ela mesma, a Constituição, determinou que viria uma lei na sequência regulamentando, tratando um pouco melhor, através de uma lei complementar, digamos assim. Essa é uma norma de eficácia contida. E outras, ela simplesmente tratou, digamos assim, e deixou ao legislador infraconstitucional que tratasse completamente daquela norma. Nós vamos verificar, então, nessas situações, as normas constitucionais de eficácia limitada. Algumas ainda são contidas e outras ainda são limitadas. Feliz ou infelizmente. Até porque o próprio constituinte originário lá atrás, ele tinha uma obrigação de ditar um novo modelo, novas normas, digamos assim. Mas também já era sabedor que algumas delas iriam necessitar de um número maior de tempo para que se pudesse regular ou regulamentar. Por isso, então, essa classificação de eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada. Já já, no final dessa aula, nós vamos tratar pontualmente de uma norma de eficácia contida para que você tenha, então, pontualmente a aplicação de pelo menos um tipo de norma. Tá bem? Então, espere um pouquinho, fique tranquilo. Mas vamos dar sequência aos assuntos tratados na aula de hoje. Vamos ao quadro. Chegamos, enfim, ao estudo de cada uma das constituições. Mas, eu já disse no começo da aula, nós vamos fazer uma abordagem geral em relação a cada uma delas, chegando até
a nossa Constituição atual e a partir, então, desse último momento da aula de hoje, nós vamos tratar de pontos, sim, ou seja, os nossos estudos são pontuais em relação à nossa carta vigente, a nossa carta de 88. Aqui, na Constituição de 1824, que foi aquilo que nós assistimos no pequeno vídeo da aula de hoje. Lembra-se de alguma coisa em relação a essas situações? Puxe pela memória. Lembrou-se? Então vamos lá. Proclamação da Independência, lembra-se? 1822, D. Pedro I, às margens do rio Ipiranga, não é? Levantou a sua espada e disse: a partir desse momento nós somos independentes de Portugal. Não foi isso? Porque éramos uma colônia, precisávamos então a liberdade total e restrita. E será que foi assim? Pelo menos naquele momento parece que sim. Então a independência veio e precisava de uma Constituição, ou seja, de normas para essa nova nação soberana, independente que começava. Então foi criada uma Assembleia Constituinte, criou-se essas normas e passou para o imperador dar uma olhadinha. O imperador deu uma olhada e falou: ela está boa, mas não está tão boa. Por quê? Porque alguns dos poderes ali constantes davam maior poder ao legislador do que ao próprio imperador, que, é claro, naquele momento entendia que era, entre aspas, dono do Brasil. Ele não gostou disso. E o que ele fez? Ele dissolveu a Assembleia Constituinte, não é? E criou a sua Constituição, outorgando-a, ou seja, lembra-se que nós falamos há pouco que quando ela é outorgada, ela normalmente acontece em um estado ditatorial? Criou-se então a Constituição Política do Império do Brasil. É com Z mesmo, não está errado não. Assim era chamado o nosso Brasil lá atrás. E nessa Constituição, o imperador criou o poder moderador. O que era isso? Esse poder moderador era o poder dado ao imperador. Sim, que dava poderes maiores do que todos os outros poderes. Imperador, ditador, nós podemos chamar de diversas formas. Era um regime ditatorial, sem dúvida nenhuma. Tanto foi que ele dissolveu a Assembleia Constituinte. Foi criada especialmente para criar normas que até então não existiam, um poder constituinte originário. Mas ele deu uma olhadinha e falou: não está muito bom. Vocês não entendem, digamos assim, de criar normas constitucionais. Dissolveu aquela Assembleia, criou a nova Constituição e ficou vigente durante o período do Império. Ela tratava dessas e de outras situações que naquele vídeo nós trouxemos a você, mas o que me chama a atenção também era em relação ao voto censitário. O que era isso? O voto, na realidade, para se eleger o parlamento, digamos assim, não era dado a toda e qualquer pessoa, a todo e qualquer cidadão. Era somente a alguns, diferenciado pela remuneração, a parte econômica. A partir de determinada renda, o sujeito adquiria o direito de voto. Alguns dizem que era totalmente restrito, mas se nós analisarmos um pouquinho mais, não era uma restrição completa, não. Por quê? Porque dava direito a voto àqueles que tinham uma remuneração acima de 100 mil réis. E a maioria dos trabalhadores recebiam acima de 100 mil réis. Então não era tão restrito, mas é claro, era dado a uma classe tão somente. É o que me chama de mais atenção, além, é claro, da grande atenção do poder moderador dado ao imperador. Tá bem? Primeira das constituições do Brasil, Constituição do Império. Depois dela, algumas vieram. Vamos tratar delas. Vamos lá. Constituição de 1891. O que aconteceu um pouquinho antes, em 1889 mesmo? Vamos! Relembre, 1889. Ah, claro, proclamação da República. Perfeito. O Império acabou. Veio uma nova ordem jurídica, digamos assim. República. Perfeito. Na tua cabeça não precisava de normas que viriam ditar um novo Estado democrático de direito? Claro que sim. E uma nova Constituição, então, se apresentou.
a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Opa, então nós também já fomos Estados Unidos? Claro, e aqui já com S, Estados Unidos do Brasil. Aqui começou então aquela situação da República, era uma República federativa. Foi então convocada uma Assembleia Constituinte que elaborou as normas que entrariam em vigor, ou seja, novas normas. E foi promulgado então um novo diploma constitucional, a partir de 1891. Novas regras, novos princípios apareceram, não é verdade? A partir desse momento, então, acabou o Império e começou a República, que estamos até hoje, não é verdade? Constituição de 1891. Não durou muito? Não durou muito. Veio uma nova ordem. Vamos ao quadro, vamos acompanhar. Constituição de 1984. E por que, na realidade, precisou-se de uma nova carta? Porque aconteceu a Revolução de 1930. Lembra-se dessa revolução? Quem era, digamos assim, a cabeça dessa Constituição? Lembra-se? Como que era o nome dele? Claro, Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, ele ficou bons anos, na realidade, à frente do governo do Brasil. Não é isso? Revolução de 1930. Precisou-se, então, de um novo modelo constitucional. Claro. Foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Me parece a mesma nomenclatura, lá em 1934. Tá bem, então foi convocada uma nova Assembleia Constituinte, criou-se então determinado modelo novo e a partir daquele momento ela entraria em vigor. Por quê? Porque houve uma tomada de poder anos antes, em 1930, através de uma revolução. Durou muito essa Constituição? Lembra-se? Puxa pela cabeça alguma coisinha assim? Não? Então vamos dar uma olhadinha que eu creio que não durou muito não. Acompanhe. Você vai notar nesse estudo, mesmo que rápido, da evolução dessas constituições, que alguns dos seus pontos, ou seja, coisa que estava lá atrás e que foi bem feito, que era interessante, continuou. Essa de 1934, me parece, ela deu um passo muito grande em algumas questões que até hoje, nos dias de hoje, nós utilizamos. É claro que atualizando, aperfeiçoando dentro daquilo que a nossa sociedade precisa. Primeiro, em relação a direitos sociais, a questões econômicas, de educação, de família e cultura, não são situações pontuais que nós vemos na Constituição de 1988? Claro. O voto feminino, desde 1934, criou-se aqui a Justiça Eleitoral e os Tribunais de Conta. Só para reforçar, voto feminino não é coisa da Constituição de 1988. Então, já desde 1934. É claro que determinados valores sociais, principalmente, foram paulatinamente conseguidos através das constituições. Aqui me parece um grande passo com Getúlio Vargas. Mas ele fez um pouquinho mais. E será que dentro daquele espaço de tempo que ele esteve no poder, não teve uma outra Constituição? Lembrou-se de alguma coisa? Vamos ver, vamos lá. Constituição de 1937. Ainda Getúlio Vargas. Dissolução do Congresso. Entendeu que aquele Congresso não entendia muito de ditames constitucionais. Criou-se uma nova Constituição, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, mesmo a mesma nomenclatura, digamos assim. Aqui foi a época do Estado Novo, continuou a ser um regime ditatorial. Por isso mesmo, essa Constituição ela foi outorgada, ou seja, colocada e imposta pelo seu ditador, que nesse caso era o Getúlio Vargas. Criou-se determinados direitos sociais, mas em virtude do regime ser ditatorial, nós sabemos, até pela história, que quando o regime é dessa forma, o cidadão, na realidade, ele tem assim parâmetros muito maiores em relação à liberdade e etc, etc. Tá bem?
1937, tem mais Constituição? Claro que tem, vamos ver, vamos ao estudo. Em 1946, mais uma promulgada. Quando nós lemos promulgada, nós ficamos alegres. Por quê? Porque a Assembleia Constituinte eleita para que fizesse aquela Constituição, realmente a fez e promulgou-a. Veio Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. República, novamente, a coisa mais forte. Baseou-se nas Constituições de 1891 e 1934. E certamente não foi uma boa Constituição, porque o seu texto era totalmente retrógrado, ou seja, se baseou naquelas Constituições já vistas, já impostas, mas era um novo modelo, acabou o regime ditatorial. Foi um grande passo, na realidade, mas não deu tempo, na realidade, de fazer uma coisa melhorada. Mas foi um avanço. 1946, já modificou de novo. Nós sabemos pela história que volta e meia a nossa situação de Estado democrático de direito se invertia. Mudou para quê? Vamos ver, vamos lá. Em 1967, lembrou-se? Um pouquinho antes, a Revolução de 1964. Revolução militar, não foi isso? Essa foi outorgada. Ela foi chamada de Constituição do Brasil. 1967, Revolução de 1964. Lembrou-se? Uma época que praticamente quem viveu quer esquecer. Alguns entendem que foi boa porque vinha num momento que não era muito interessante. Outros regimes que estavam querendo ser impostos ao Brasil. E aí, na realidade, o governo militar entendeu que deveria dar um basta. Enfim, sem criar muita polêmica, foi essa época. Mas me parece que não foi muito boa, não é verdade? O que aconteceu na época do regime ditatorial? O que teria essa Constituição de melhora, digamos assim, para o povo brasileiro? Vamos ver, vamos dar uma olhadinha. Influenciada pela Constituição de 1937, que também era um regime ditatorial. Mas nós nos lembramos que em 1937 nós demos alguns avanços em relação a direitos sociais, se bem que aqui houve um afastamento de grande parte dos direitos e garantias políticas, exatamente porque era um regime ditatorial. Mas já pegando o mesmo gancho, por quê? Porque eu trago a Constituição de 1969, mas para boa parte dos estudiosos, como Constituição ela não aparece. Por quê? Porque, a bem da verdade, ela se tratou de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 1, que alterou completamente a Constituição anterior. Por isso que não é considerada por alguns como Constituição. Nessa época, o Brasil vivia através dos atos institucionais, não é verdade? Esse aqui, então, de número 5, chamado AI-5, de 1968. Esse, então, é falado, é comentado. Essa emenda constitucional, como era dentro de um regime ditatorial, por mais que ela tenha sido promulgada pela Assembleia Constituinte, a bem da verdade, ela foi outorgada por quem fazia parte daquele regime, um regime ditatorial. E a sua nomenclatura continuou sendo Constituição da República Federativa do Brasil. 1969. A partir daí, tivemos grandes avanços, o Brasil foi crescendo, a sociedade se modificando, é dinâmica como é. Precisou-se, então, de algumas alterações. Até quando durou essa Constituição? Vamos ver. Chegamos à Constituição de 1988. A Constituição atual. Acabou-se o regime militar, foi convocada uma nova Assembleia Constituinte, fez-se, então, um novo modelo constitucional, a Constituição da República Federativa do Brasil, e foi promulgada essa nova ordem constitucional. Chamou-se, então, de Constituição Cidadã, ditando novos direitos e garantias fundamentais, repudiando total e completamente o regime ditatorial. Chegamos, então, à nossa Constituição
vigente, a Constituição atual. Foi um pouco rápido o estudo da evolução das constituições brasileiras, mas mais para que você pudesse saber de um outro ponto que foi tratado lá atrás e principalmente colocado na nossa Constituição vigente. O nosso objetivo, na realidade, é estudar as normas constitucionais vigentes, ou seja, da Constituição de 1988. Para que você possa ter um entendimento um pouco mais apurado, especialmente em relação à eficácia das normas constitucionais, nós trouxemos uma aplicação, uma decisão da jurisprudência em relação a um acontecido, a um caso concreto. Vamos ao quadro. É uma decisão do STF, tem o seu número, o nome do seu relator, a data de sua publicação. E a ementa? O que é a ementa? Em toda decisão do Poder Judiciário, há que existir, primeiro, uma numeração, uma data de publicação, quem foi o relator e um resumo daquela discussão, chamado de ementa. O que diz essa ementa? Então, a discussão é constitucional. Perfeito, em relação a normas constitucionais. É em relação ao servidor público e a ele relacionado o direito de greve. A discussão se baseou numa alegada violação do artigo 37, inciso 7. Preceito constitucional de eficácia contida. Lembrou-se de alguma coisa que nós vimos na aula de hoje? Necessidade de norma infraconstitucional. Nós falamos dentro das eficácias que a eficácia plena ela já tem aplicabilidade imediata. Agora, tanto a contida quanto a limitada, ela precisa de algo mais. Nesse caso aqui, a necessidade de uma norma infraconstitucional, ou seja, de uma lei. Ofensa reflexa, agravo improvido. E continua. O preceito constitucional que garante o exercício de greve aos servidores públicos é de eficácia contida, de acordo com a jurisprudência consolidada nessa corte. Ou seja, o entendimento do STF já é, há muito tempo, dessa forma. A eficácia plena do preceito constitucional demanda, ou seja, precisa, a existência de norma infraconstitucional para que regulamente os efeitos e a forma do exercício desse direito. A ausência de lei não conduz à conclusão, ou seja, não dá para entender de que a administração pública deveria considerar justificadas as faltas. A ofensa ao texto constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa. Portanto, esse agravo regimental foi improvido. Difícil de entender? Veja, as decisões da jurisprudência, até para o operador de direito, às vezes realmente é um pouquinho difícil. Mas eu não trouxe essa decisão para que você pudesse interpretá-la de ponta a ponta, tivesse que entendê-la de ponta a ponta. Não. Mas para que você tivesse a noção da aplicação, ou seja, determinadas normas constitucionais, elas têm aplicabilidade imediata, ou seja, aplicabilidade plena. Não precisa de nenhuma outra lei que venha regulá-la ou regulamentá-la. Outras, como por exemplo, de eficácia contida, precisa que o legislador crie através de uma lei a regulamentação daquilo. Em relação ao direito de greve do servidor público, na realidade, precisou-se dessa lei que assim determinasse quando, como, em determinadas situações, o servidor público poderia, sim, aderir, poderia fazer a sua greve reivindicando melhores condições de trabalho ou melhores condições salariais. Por quê? Porque lá na Constituição já se dava esse direito, mas não tinha aplicabilidade imediata, aplicabilidade plena. Percebeu você? Pois bem, esse foi o objetivo de trazer essa aplicação. Vamos então fazer uma síntese de tudo o que nós vimos na aula de hoje? Vamos ao quadro. O Estado existe odiernamente, ou seja, nos dias de hoje, para satisfazer as necessidades coletivas. Se nós pudéssemos colocar em uma única
frase seria basicamente isso. O povo, a sociedade, cria o Estado, que por meio de seus poderes constituídos faz a gestão dos bens públicos, elaborando a partir de seu ordenamento jurídico as normas de conduta, tanto para si quanto para a sociedade, fazendo com que as mesmas sejam cumpridas. Dentro de nosso ordenamento jurídico, positivado e hierarquizado, encontramos como fonte primeira e mais importante a Constituição Federal, sendo que todos os outros diplomas existentes, dentro desta mesma ordem jurídica, devem-lhe respeito e obrigação. Pois bem, ao longo de sua história e desde o Império, o Brasil teve várias constituições. Cada uma delas, dentro do momento presente em que vivia aquela sociedade, tentou estruturar o ordenamento jurídico vigente à sua época. Algumas tiveram avanços significativos, especialmente em relação aos direitos e garantias fundamentais, como é o caso de nossa Constituição, vigente de 1988. Pois bem, o objetivo desse primeiro encontro, dessa primeira aula, era, primeiro, tratar do conceito de Constituição, de suas aplicabilidades e eficácias, ou seja, nós vamos estudar as normas constitucionais. Então precisaríamos saber do que que trata a Constituição, primeiramente do seu conceito, como que ela é criada através do seu poder constituinte, e precisarmos, sim, trabalhar, mesmo que superficialmente, com a evolução histórica das constituições do Brasil, que foi o que nós fizemos. Chegamos até a nossa Constituição de 88, que será, sim, o foco maior do estudo da nossa disciplina de Direito Constitucional. Infelizmente, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero você num novo encontro.